Olá, meus amigos! Sejam todos novamente bem-vindos aí ao nosso canal de eletricidade. Hoje eu vou estar falando para você aí sobre eletricidade básica. Nosso tema, resistência elétrica. Galera, legal. Aqui o professor Alan fala sobre a grandeza elétrica e o cientista também. Então, o cientista que estudou esta grandeza elétrica, chamada resistência elétrica, é o George Simon Ohm. Por isso que a resistência elétrica é dada em ohms. Praticamente, ele verificou aí, né, na natureza, materiais que têm, né, uma condutância maior e menor, ou seja, materiais que têm uma resistência elétrica maior ou menor. Por exemplo, aí, então, George Simon foi um físico matemático, certo? Que realizou experiências e definiu o conceito de resistência elétrica. O que ele fez? Ele verificou que a resistência elétrica do condutor era inversamente proporcional à área da seção transversal dele, de um fio, e diretamente proporcional ao seu comprimento. O que significa isso? A resistência elétrica, ela oferece uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Temos materiais bons condutores de eletricidade e temos materiais isolantes, ok? Certo? Materiais bons condutores de eletricidade, ouro, prata, né? Platina, nós temos aí o cobre, o alumínio. Dando como exemplo, na área residencial, comercial e industrial, utilizamos o condutor aí cobre na baixa tensão para conduzir a resistência à corrente elétrica, que tem uma resistência elétrica menor. Na área de média e alta tensão, nós temos aí o alumínio, certo? Então, lá no poste da rua, lá que você vê, certo? Nós temos aí um material de alumínio, né? Média e alta tensão, material de alumínio. Em baixa tensão, que são residências, comércio e indústria, nós utilizamos, né, o cobre. Então, nós temos fios condutores de cobre, ok? Certo? Geralmente, hoje, trabalhamos em instalação elétrica de baixa tensão com condutores flexíveis, ok? Certinho? Só quando você vai fazer uma instalação elétrica subterrânea, que é embaixo da terra, que você tem que utilizar, às vezes, aí, condutores elétricos com características diferentes. Por exemplo, rígido, semi-rígido, ok? Certo? E, às vezes, com a isolação aí, né, diferenciada chamada XLPE, que suporta aí, né, um valor de temperatura mais elevado. Ok? Certinho? Então, dando continuidade aí, ó. Então, a resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicado. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm e segundo o Sistema Internacional de Medida. Aí o professor Alan também demonstra para você, né, o que esse cientista aí desenvolveu. Nós temos a primeira e segunda lei de Ohm. Então, se você está passando por um curso aí de elétrica, né, qualificação, aprendizagem, técnico, superior e assim sucessivamente, né, você tem que ter esse conhecimento básico aí, né, que George Simon desenvolveu para você, ok? Certo? Nós temos a primeira lei de Ohm, que diz o quê? Em um condutor ôhmico, mantida a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em suas extremidades, ou seja, sua resistência elétrica é constante. A unidade da resistência elétrica, em homenagem ao George Simon Ohm,
é dada em ohmo, representado pela letra grega ômega, que é aquela ferradurinha. Na primeira lei de Ohm, nós verificamos aí a dedução das fórmulas. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência elétrica. Tensão é igual a resistência vezes corrente. E resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente elétrica. Mas esse cientista desenvolveu, né, estudos sobre a resistência elétrica, falou sobre a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Professor, em que eu posso utilizar essa segunda lei de Ohm? Bem simples. A segunda lei de Ohm, vamos aí desenvolver um cálculo de dimensionamento de condutores aí, por exemplo, acima de 100 metros. Se você tem que instalar aí uma bomba d'água aí acima de 100 metros, você tem que verificar essa questão da segunda lei de Ohm. Galera, legal. Aqui, o professor Alain demonstra para você que a resistência elétrica tem múltiplos e submúltiplos. Múltiplos é mais e submúltiplos é menos. Acima de ohmo, nós temos quilo-ohmos, mega-ohmos e giga-ohmos. Galera, legal. Se você sabe que 1 quilômetro, certo, é 1.000 metros, logicamente você vai saber que 1 quilo-ohm é igual a 1.000 ohmos. E abaixo de ohmos nós temos miliohm, micro-ohm e miliohm. Esses são múltiplos e submúltiplos da resistência elétrica. Seguindo as nossas atividades, nós temos a segunda lei de Ohm. O professor Alain falou sobre a primeira lei de Ohm, mas George Simon Ohm também desenvolveu essa segunda lei de Ohm, que leva em consideração a resistividade e a distância, né, que você vai realizar essa instalação elétrica. Professor Alain, o que é resistividade? Resistividade é a resistência elétrica específica do material. Por exemplo, o cobre tem 0,017 ohms de resistividade, ok? Só que o detalhe, quanto maior essa distância, maior vai aumentar essa resistividade, ok? A resistência elétrica que será oferecida pela sua instalação elétrica. Por isso você tem que fazer um dimensionamento elétrico correto, porque senão você pode danificar a instalação e até o motor elétrico ou iluminação que será feito aí, né, a 100, 200, 300 metros do seu ponto de alimentação. Nessa segunda lei de Ohm, galera, legal, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que corresponde aos fatores que interferem na resistência elétrica. Essa lei estabelece, então, que a resistência elétrica depende da espessura, né, que é a bitola do cabo que você vai utilizar, por isso que é importante aí a questão do dimensionamento, o comprimento do condutor e do material de que ele é constituído, indicando ainda que é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à sua espessura. A equação que expressa a segunda lei de Ohm é resistência é igual a ρ, que é a resistividade específica do material, vezes o comprimento dividido pela área, ok? Certo? E aí, esse foi o nosso tema de hoje, resistência elétrica, né? Estudada aí pelo nosso cientista George Simon Ohm. Gostou do nosso vídeo? Chegou até aqui? Deixa seu like, compartilha com seus amigos, certo? E me fala da onde que você está falando, seu estado, cidade, para deixar um joinha ou um comentário para você. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Tenha uma ótima semana, fica com Deus e boa sorte!